Mas tem que aceitar. Apareceu alguma coisa aí? Tá, apareceu, gol. E aí, vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Reconhece-te a Ti Mesmo, que é uma sessão de autoconhecimento profundo e leve, criativa e aberta, facilitada por mim, Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, que é um projeto focado em humanizar empresas e líderes e desenvolver pessoas. Hoje a gente está gravando aqui num espaço bem zen, como o nosso convidado pediu, para sair um pouquinho do óbvio, para a gente não ficar só na Tailândia e na Índia, que são os lugares mais zens aí que a gente, quando a gente fala, quero um templo, a gente já pensa nesses lugares. Eu achei esse lugar que é na Flórida, que é um jardim botânico. Eu espero que você goste. Gostou aí do espaço que eu escolhi para a gente? Tem até uma casinha aí de meditar. Vamos ver, fazer Bacana. assim, para a gente ver. Quem estiver assistindo no YouTube consegue ver onde a gente está. Quem estiver ouvindo no Spotify, a gente está num lugar com muita natureza, muito verde e uma casinha aí de meditação. Quero agradecer desde já o nosso convidado de hoje, que é o Wagner Ribeiro Júnior. Eu chamo ele de Ju, então durante o episódio aí vocês vão ouvir eu falar Ju, é porque é o meu costume, a gente se chama assim. Vocês sabem que eu não costumo apresentar o convidado, porque a ideia aqui é que a gente conheça ele pelas histórias que ele traz, mas eu quero falar uma coisa sobre ele antes da gente começar e antes dele começar a se reconhecer aqui nesse programa. O Wagner, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais é comprometida com esse lance da evolução, com o despertar, e mais corajoso também, porque quando quase ninguém falava de autoconhecimento, evolução e tal, ele já buscava essa evolução, o autoconhecimento em vários tipos de ferramentas de desenvolvimento e de várias formas, né, Ju? E aí eu espero também que você fale aí um pouco disso hoje aqui, para a gente também se inspirar com a sua jornada. Obrigada por você estar aqui. Eu queria que você começasse falando aí quem você está hoje, né? Que eu falo sempre que a gente não é, a gente está. A gente é um apanhado de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente aprendeu, mas em diferentes fases da nossa vida a gente acaba estando, né? Usando mais alguma coisa ou outra que a gente carregou, aprendeu durante todo o caminho. Então, eu queria que você me dissesse quem que você está hoje aí, o que você faz. Sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Adorei a paisagem, a vista, tudo. Eu estava trabalhando no centro de São Paulo, então que diferença. Mudou. Quando você me falou da paisagem, eu falei, preciso de uma paisagem bem zen, natureza, para conectar em outro momento. Seria um privilégio, né? Se a gente pudesse, igual a internet propõe, né? De escolher, hoje eu quero estar em tal lugar. E pum, clicar um dedo e a gente está lá, né? Em segundos, né? Sim. Então, quem estou hoje? Eu estou hoje mais na posição de psicólogo, hoje estou trabalhando muito com isso, né? Dou aula em graduação de psicologia, como professor aí universitário, trabalho no Centro de Álcool e Drogas, em São Paulo, né? Com os pacientes dependentes químicos, atendo em consultório também, né? Em psicoterapia individual, daí sou pai, sou marido, sou dono de 4 cachorros, um gato. Nossa Senhora, muita coisa. Então, fazendo bastante coisa hoje. Mas é bom, é bom. Mas está aproveitando bastante tempo, né? Sim. E, assim, focado, assim, de todas as formas, com a saúde mental, que é um assunto que a gente hoje mais escuta, né? Depois da pandemia, principalmente. Você sente que valorizou muito a área depois da pandemia? Bastante, né? Eu acho que as pessoas pararam um pouco para se conhecer, para se perceber, né? Isso foi mostrando a importância desse autoconhecimento, de buscar ajuda, né? Então, procurar um profissional aí da área da saúde mental, para as pessoas estarem ficando bem, né? E fora as pessoas que tiveram vários problemas aí referentes à saúde mental, né? De depressão, de pensamento de suicídio, de crise de ansiedade, crise de pânico, que não souberam lidar bem com esse momento de pandemia, né, e acabaram procurando um profissional aí. E é importante, né? Sim. Eu costumo dizer assim, né, que antigamente quem buscava por saúde mental, por meditação, por silenciar a mente, se concentrar em si, ou qualquer um caminho desse, era até um motivo um pouco de chacotinha, né, de, olha lá, tá zen, quer ficar zen, né? E depois da pandemia, as pessoas perceberam que essa galera que já estava nesse caminho, né, buscando essas coisas, acabou lidando um pouco melhor. Bem, não porque ninguém lidou tão bem, né? Mas um pouco melhor com a situação, porque realmente foi
trágico, né? E esfregou bem na nossa cara o quanto a gente precisa retroceder, sair dessa correria para viver melhor mesmo, para saber quem a gente é, perceber que quantas escolhas a gente fez aí sem pensar, e aí tá vivendo infeliz com as escolhas e não sabe nem por quê, e aí começa a ter que fazer esse mergulho, né? Eu costumo perguntar. É importante. Eu costumo perguntar, depois que a pessoa fala o que ela está, como que ela acha que ela contribui com o mundo hoje, né, com o que ela está fazendo. Um pouco você já falou, mas de outras formas você também se enxerga contribuindo com o mundo? Fora com a sua atuação, né, na saúde mental, ajudando pessoas e tal? Sim, sim, o que eu falo para os meus alunos, eu acho que a nossa função é onde a gente chegar, a gente contribuir para essa questão da saúde mental das pessoas, né? Então, onde eu vou, né, eu coloco o meu pé, eu tento sempre divulgar essa questão da importância da saúde mental, das pessoas se olharem, das pessoas se conhecerem, né? De fazer com que as pessoas saibam lidar com as suas emoções, saibam lidar com os seus sentimentos. Então, acho que o meu papel, né, não só da questão relacionada ao trabalho, minha vida hoje é isso, né? Fazer com que as pessoas consigam se perceber, se notar, se conhecer, ter uma vida melhor, né? Eu acho que eu faço isso em tempo integral, pelo menos tento fazer em tempo integral isso. Sim, falando, né, de você, falando das experiências que você tem. E eu queria até, como eu falei lá no começo, que você é um grande buscador, né? Eu também me considero uma buscadora, mas você está anos-luz assim na minha frente, nesse lance de buscar. E aí eu queria que você falasse aí um pouco, contribuindo em tempo integral, né? Quando a gente contribui em tempo integral, quer dizer que a gente respira e inspira, né? O autoconhecimento. Queria que você falasse um pouco das ferramentas que você já conheceu aí, melhor ainda, vou começar com a pergunta de quando você acha que começou a sua jornada do autoconhecimento? Eu acho que essa jornada, desde que eu nasci, eu tenho um pezinho ali voltado à espiritualidade, ao autoconhecimento, né? Percebendo a importância que isso tem, eu acho que antes de qualquer outra coisa, antes da nossa profissão, antes dos nossos relacionamentos, antes da nossa vida material, né? De conquistar tudo isso, eu já me percebia um espiritualista, né? Então, sempre fui levado para várias práticas espirituais. A minha família vem de uma visão espiritualista, né? Universalista aí, muito dentro do kardecismo, né, do espiritismo, das práticas da Umbanda, né, e de outras práticas aí muito espiritualistas, né, na verdade. Só que eu seguia, só que não afinco assim, né, com toda a força aí do meu ser. Eu acho que quando mais me chamou a atenção para isso, da importância, foi depois de um tempo que eu fui trabalhar, fui convidado para trabalhar no Exército da França, né, em Paris, e eu fui fazer uma viagem para trabalhar lá, né? Eu era da Força Aérea aqui em São Paulo e recebi esse convite. Eu falei, acho que é uma oportunidade, né, de eu trabalhar fora do país, desenvolver dentro da área militar, que era uma área que eu gostava muito, e fui. Quando eu estava lá em Paris, né, eu fiquei um tempo, fiquei 10 dias em Paris, morando lá em Paris, e eu fui transferido para o sul da França, em Marselha, para realmente conversar com a equipe que eu começaria a trabalhar, né, para o exército francês. Lá eu fiquei, acredito que 2, 3 dias, né, no sul da França, em Marselha. E um dia, né, eu estava assim, trabalhando lá, né, e eu ia passar por uma continuação do processo seletivo, né? Eu estava assim num campo bonito, né, bem bacana, um lugar bem legal, vistas para as montanhas, assim. E daí eu falei, meu lugar não é aqui, né? Eu pensei, nossa, estou no lugar errado, tá tudo errado, não dá para ficar. E eu falei, cara, só que eu vou perder a oportunidade da minha vida, né? Morar fora do país, num país bacana, da Europa, ganhando bem, né? Ia receber em euro e tal, e tinha 19 anos aí. Só que eu falei, não, aqui não é para mim, não é isso, não é essa profissão, né? Não dá, não dá. Eu acho que foi uma questão do meu espírito mesmo, né? Uma E eu acabei inquietude, voltando. né? E sim, sim. Inquietude misturado com uma certeza, porque quando a gente tem essa inquietude e faz, é porque vem uma certeza também que a gente nem sabe de onde, né? Sim, sim, vem essa certeza que vai te levando, né? Por mais que racional colocasse um monte de importância para ficar lá, né? Só que veio essa confiança e não, preciso ir embora, né? Aí peguei minhas coisas, fui embora, ninguém acreditou muito, né? Eles, não, você precisa ficar, o que que aconteceu, né? E se eu assinar esse contrato, eu teria que ficar 5 anos trabalhando lá. E eu decidi, voltei para o Brasil, né? Por um lado,
pensando, caramba, a oportunidade que eu deixei, né, de trabalho, de experiência de vida, tudo, mas eu acho que dentro de mim eu tinha essa certeza de que eu tinha que voltar. Tá? Quando eu voltei para o Brasil, daí estava sem trabalhar, sem nada, sem grana, né? A família toda achando que eu ficaria fora do país, mas acabei voltando. Foi daí que eu fui meio que obrigado a retomar a questão da espiritualidade, né? Porque você acaba ficando depressivo, não me sentia bem, e falei, meu, eu preciso buscar alguma coisa que para que eu entenda. Né? Foi daí que eu voltei para as práticas junto à Umbanda, junto à espiritualidade, fui me conectando. Né? Depois de um tempo eu decidi estudar psicologia, né? Mais pela questão de me conhecer, mais pela questão de conhecer o psiquismo humano, né? Nunca pensei em trabalhar na área mesmo, nunca pensei em atender, em clinicar, mas eu achei que eu tinha que estudar o psiquismo humano. E fui ingressei na prática da psicologia e, junto disso, me conectando cada vez mais com a espiritualidade, né? Mais do que eu focava no meu trabalho, mais do que eu focava na graduação, mais do que eu focava em qualquer outra área da minha vida, né? Espiritualidade era o primordial, porque eu queria saber o que eu estou fazendo nesse mundo doido, né? O que eu preciso aprender, quem que eu sou, senão para mim nada fazia sentido, né? E eu fui me conectando e fui desenvolvendo dentro da área da Umbanda, né? Fui sacerdote de Umbanda um tempo, trabalhei bastante dentro do espiritismo, mesa branca, frequentei. E fui me desenvolvendo dentro de várias linhas, né, esotéricas aí, muito dentro do hinduísmo. Fui estudar sobre o islamismo, fui estudar sobre a parte mística do islamismo, o sufismo, né, onde eu me encontrei bastante também e diversas outras práticas espirituais, né, que vão me trazendo para esse autoconhecimento, percepção, meditação budista, né, várias outras práticas aí. Show. Muita coisa, né? E uma coisa Bastante. leva a outra, né? Que a gente até Sim, estava sim. falando esses dias. A gente tem que trilhar, conhecer N ferramentas para estar pronto para acessar outras, né? Porque existem muitas. Eu gosto sempre de falar para o pessoal que eu converso assim, existem muitas ferramentas. Você, como psicólogo, conseguiu até abrir isso aqui agora. Não é todo psicólogo que tem essa visão abrangente, de existem vários caminhos e eles se complementam, eles não se substituem, né? Ah, você Sim, faz sim. isso, então você não precisa disso. Não, na verdade, se você sentir de fazer, que eu acho que também os caminhos são muito de chamado, né? Existem Uhum. várias ferramentas, mas você pode ser chamado para alguns ou para outras, né? Não para todas. Mas cada vez que você é chamado, não quer dizer que a outra foi invalidada ou a outra não é tão boa quanto. Não, elas vão se juntando, né? Se Vão se complementando, são complementando. Aham. pecinhas de quebra-cabeça na nossa história, né? Sim, sim. Show de E bola. eu nunca fiquei restrito a isso, né? O que a psicologia fala, mas eu sempre foi na essência da palavra do que é psicologia, né? Psicologia é o estudo do psiquismo. Então, tudo que mexia de alguma forma com o psiquismo humano e tudo que o ser humano estava envolvido, eu queria aprender. Né? Então, não seguir só as práticas de ensino da graduação, né, da universidade da psicologia. Não, todas as práticas que envolvem o ser humano, tanto espiritual quanto o estudo da ciência, eu queria conhecer. Eu queria experienciar tudo que mexe com o nosso psiquismo. E daí foi que eu fui aprendendo realmente e fui ampliando, né, minha consciência acerca disso. Sim. E como que é para você, assim, esse lance que eu falei agora do chamado, né? Como que você sabe que é para você fazer tal coisa? Porque os chamados, eu também sou universalista, então eu percebo, assim, que o universo começa a trazer de várias formas as coisas para a gente, né? Às vezes você bate um papo com alguém e aí a pessoa fala de tal coisa. E aí você vai ler algum lugar, aí você lê sobre aquilo. Então, de diversas formas, parece que eu falo quem está desperto, porque se a gente estiver no automático, a gente acaba não percebendo essas coisas acontecendo. Mas as sincronicidades, elas estão o tempo todo se movimentando, né? Sim, sim. E aí os sinais estão ali o tempo todo vindo para a gente. Como que você sabe que, poxa, é o momento, gente, eu tenho que abraçar essa oportunidade e vou. É muito natural isso, né? Eu acho que dentro do trabalho de autoconhecimento você vai se percebendo, você vai tendo o que eu costumo sempre falar, aquele feeling, aquela percepção que você tem e você sabe o que cabe e o que não cabe para você. Né? É lógico que muitas vezes até inconsciente. Você fala, não, acho que isso está bem conectado comigo, isso é para mim, quando você vê, está indo.
né, você está conhecendo. Eu tive uma experiência esses últimos dias, né, que fui convidado por uma prática, e eu falei, não, nessa prática, acho que não cabe para mim conhecer dentro da espiritualidade. Até que o momento eu decidi, falei, não, preciso sim conhecer, e quando eu vi, eu estava, né, junto dessa prática aí. Então, eu acho que é muito né, de conhecer a sua alma, de se entregar e ter confiança, né? Sim. Eu acho que o que eu aprendi nesses anos de autoconhecimento, de vida, é você ter confiança na vida. E eu confio demais, né? Estou o tempo inteiro confiante, esperando o que que a vida quer de eu realmente de mim, o que que eu preciso fazer, e sempre aberto para as coisas fluírem na minha vida. E eu vou sendo levado aí por essa força, né? Desapegar, né? Esse é o lance. Uma vez eu escutei num congresso que eu participei, estava tendo uma palestra do Richard Barrett, não sei se você conhece ele. Ele trabalha, ele fala dos 7 níveis de consciência na liderança, na atuação da Uhum. liderança. E aí ele falou que quando ele passou a ser um, como fala? Ai, um telespectador da vida dele, ou seja, eu tô Uhum. aqui só assistindo o que a minha alma precisa e o que a minha alma quer que seja feito. Então, você sair do controle, na real, né? Você parar de ouvir mais o seu ego, porque é o nosso ego ali que fica falando o que a gente quer, o que a gente acha que tem que acontecer, né? E aí, quando a gente sai desse papel e fala, não, eu vou só fluir, eu vou sentir o que eu tenho que fazer e vou ir colocando em prática. É mais ou menos esse caminho que você tá trilhando? É nesse sentido que você enxerga? Mais ou menos assim. Eu vou muito de me conectar comigo e perceber realmente o que que minha alma quer, muito no gostar, né? Eu tento sair um pouco da cabeça, que a cabeça fica direcionando a gente para vários lugares, dúvidas, medos, muitas vezes insegurança, muitas vezes euforia demais em alguma coisa. Eu tento me conectar comigo, né? E tentar perceber qual que é o meu próximo passo agora, para onde eu vou, né? Onde eu vou me sentir bem agora, o que que minha alma quer, né? E tento sempre ter esse contato comigo. É lógico que algumas vezes a gente se perde, né? Na rotina do dia a dia. Ah, me perdi, daí cadê eu? Vamos voltar. É, Daí eu é, volto. eu ia falar, você falou, até no momento de entusiasmo você se pergunta, né? Eu já Sim. preciso trabalhar isso, porque se eu estou muito entusiasmada, eu estou achando que está tudo incrível, eu estou indo. Eu só me pergunto, gente, onde que tem que fazer quando eu caio nesse cenário É, que você falou é. agora por último, meu, me perdi. Agora eu acho que eu Uhum. estou desconectada, né? Que é quando eu me percebo muito, muitos dias tristes, que eu acho que tristeza, né? Todos os sentimentos que são nomeados aí como sentimentos negativos, eu acho um erro, porque todos os sentimentos são válidos, todos eles trazem Sim, aí sim. mensagens. E aí, quando eu me percebo também muito tempo no mesmo sentimento de negativo, né, que é considerado como negativo, como, tô muito triste, muito tempo, ando muito chateada, muito desanimada, muito, enfim, tudo que é muito baixo, assim, numa vibração meio que eu considero meio baixa, eu me permito sentir, mas quando eu percebo que eu tô muito tempo também, eu vou lá e, opa, peraí, o que tá acontecendo? Tô desconectada, eu me considero, né, assim, preciso me perguntar, né, o que tá rolando, para onde eu tenho que ir agora, porque vários momentos aí do caminho eu gosto de tratar de forma lúdica. Às vezes a gente está na estrada, tem hora que tá uma iluminação incrível, cheia de placa, a gente está sabendo tudo, onde tá, o que tem que fazer, as pessoas aparecendo. E também tem alguns momentos da estrada em que o cenário não é tão assim. Às vezes ele está mais escuro, as coisas estão mais nebulosas, principalmente quando a gente se propõe a fazer, sei lá, coisas das quais a gente tem alguns recursos, mas nem todos, então ainda muita coisa é nova, muita coisa a gente tem que aprender, tem que se jogar. E é aquele negócio, não pode parar, né? Que a gente não pode parar na estrada. Tem que Não, não continuar, pode. tem que O continuar tempo inteiro seguindo. continuando, né? Sim, A minha chefe dentro de um trabalho que eu faço lá, coordenadora do serviço, ela fala, a gente tem que viver trocando a roda em movimento, não adianta. É o sim, tempo inteiro trocando a roda do carro em movimento. E esse é o viver, e esse que é o bacana do viver. Não tem parada estratégica, vou parar estrategicamente. Não, é seguir, seguindo, seguindo. E esse é o bacana da vida, né? A gente fazer, e é o que você falou, né? Eu acho que a gente não tem que se perceber só quando a gente está embaixo. A gente tem que se perceber o tempo inteiro, né? Quando a gente está em si, um momento de euforia, de celebração também, para realmente perceber se é aquilo que a gente precisa. Porque muitas vezes também um momento de felicidade, de êxtase, não é o que a gente precisa, né? sim. Então, eu fico muito atento a isso. Muitas vezes a euforia leva a gente para alguns lugares que eu falo, meu, não é bacana, não é isso que eu preciso. Né? Então, acho que eu trago o ensinamento um pouco do budismo, que é esse caminho do meio.
né? De você perceber realmente o que a alma precisa naquele momento, que vai ser importante para ela, e seguindo, e seguindo. Eu acho que quando você está conectado, hoje acho que mais do que nunca, eu acredito que eu esteja bastante conectado, né? Eu aprendi isso com o mestre, que quando você está conectado, as coisas vão chegando como presentes, né? Então, hoje eu acho que eu recebo um presente a cada dia. O tempo inteiro eu vou recebendo um presente das pessoas, aprendizado, conhecimento, e a vida vai ficando uma festa, uma grande celebração, né? Sim. As coisas vão chegando e tudo você vai encarando como aprendizado, tudo você vai encarando como ensinamento da vida, né? Então, até eu estava lembrando, esses dias eu estava trabalhando, né? E eu perdi minha carteira no trabalho, né? Eu falei, caramba, eu perdi minha carteira. E lá passa muita gente, né, no trabalho, vários pacientes por dia, né? E daí eu entrei na sala, a pessoa, nossa, Wagner, você perdeu a carteira, o que que aconteceu? Nossa, pior que alguém já deve ter levado, né? E daí eu virei e falei assim, nossa, o que que o universo quer me mostrar com isso? Perder a carteira, acho que eu estou muito apegada, né? E daqui Ah, a eu também pouco, vou nessa e eu linha. fiquei procurando a carteira, o pessoal do trabalho tinha escondido minha carteira, tinha achado que tinha escondida. Daí eles falaram, ah, Wagner, só você mesmo, não estava nem preocupado com o documento, com dinheiro, com nada. Eu Tá mais estava preocupado que o preocupado. universo quer te Eu falei, o falar. que que o universo quer me falar com isso? Será que eu estou muito apegado a dinheiro, às coisas materiais? Preciso repensar minha vida, né? O dinheiro não, eu falei, nem era importante no momento, porque eu estou sempre percebendo da vida, né? Eu tenho tanta confiança na vida que eu falo, meu, a vida pode levar, porque na verdade eu não tenho nada aqui, né? Sim, Eu não tenho medo de roubo, eu não tenho medo de nada disso, porque eu acho que da mesma forma que a vida traz, a vida leva. Então, estou sempre atento a tudo, né? Eu nasci sem nada, vou morrer sem nada, então vou usando as coisas do dia a dia, né? E aí é isso que me move. E isso eu acho que é o bacana, de hoje eu me senti muito livre com isso, muito bem resolvido, de quando eu acho que eu não fui sempre assim, mas hoje quando eu paro e me percebo assim, que tudo é transitório na vida, que as coisas passam, então eu vou aproveitando, vou usando da melhor forma possível as coisas, né? E sim. vou me sentindo cada vez melhor. E é o que eu falei, a vida vai virando um presente. Sim, você estava falando aí, me vieram três insights aqui que eu não queria deixar de comentar. O Falei. primeiro é assim, vou começar de trás para frente para a gente não perder o fio. Você estava falando esse lance do transitório, né? Recentemente eu estava estudando aqui as minhas coisas e me veio sobre isso, de que tudo que a gente tem, principalmente material, né? Ele vem, ele nos serve por um tempo e ele vai embora. Né? A gente tem que parar com esse apego, principalmente nesse lance material. Não é para a gente também tratar como se não fosse nada, né? Existem coisas que a gente luta muito para ter e tudo mais, tem que valorizar. Mas não sentir tanto quando a coisa vai embora, né? Até falei para minha mãe esses dias, falei, mãe, era isso, ele veio, serviu a gente e já foi, acabou, era isso. As coisas que a Sim, gente sim. adquire e compra, ela vem, ela tem o ciclo dela na nossa vida também. Quebrou? Já era, a gente vai ter outro, vai conquistar outras coisas e tudo mais. E aí eu lembrei disso, né, desse lance do transitório. Acho que isso deixa a gente também mais leve, no sentido de não se apegar tanto, e também faz com que a gente aproveite as coisas da melhor forma, sabendo que Sim, ela sim. tem um período com a gente ali, né? Então, assim, eu não vou ser apegada de, nossa, nunca mais eu posso ficar sem isso, mas não, pode ser que o meu tempo com isso acabe, então deixa eu aproveitar isso aqui melhor, né? Esse tempo que eu tenho com isso que a vida está me proporcionando agora. É. Tive esse insight, aí um outro insight que eu tive na hora que você estava falando, né? Que o pessoal do seu trabalho falou, caramba, ao invés de ele ficar preocupado com a carteira, ele estava preocupado com que o universo estava trazendo e tal. E quando a gente realmente desperta, que eu falo, quando você consegue desligar o piloto automático e começa a viver nesse momento presente, assim, de opa, tudo é uma bênção, né? Tudo é um aprendizado, como você falou. Eu lembrei de uma cliente minha que eu tive uma vez, ela falou assim, Flávia, depois que a gente começou as sessões, eu estou trabalhando tanto no positivo que esses dias eu bati o carro e cheguei em casa e meu marido falou, caramba, você bateu o carro? Ela falou, não, mas olha o lado bom, se eu bati o carro, é sinal que eu tenho um carro para bater. Então, assim, ela naturalmente, o cérebro dela levou ela para isso. Então, aí eu lembrei desse exemplo, falei que realmente, né? Quem pensaria, se ela não tivesse tão otimista, o tempo todo olhando o lado bom das coisas, ela não teria dado essa resposta pro marido, né? De, amor, não, isso aí ela falou para ele, a gente arruma, importante, que bom que eu tenho um carro, né? Pelo menos se bati um carro, é sinal que eu tenho um, né? É. E aí eu lembrei desse exemplo. E aí o último insight também que eu tive, logo que você começou a falar,
foi o lance de se perceber, quando você falou, a gente tem que se perceber, tem que entender se a euforia está levando a gente para um caminho certo ou não, se o negativo está levando ou não, de uma coisa que eu até ensinei uma vez num podcast, e aí um amigo veio e falou, cara, depois que você falou isso, eu sempre tô pensando e tentando me levar para esse lado, que a nossa fisiologia, ela também fala com a gente, né? Vem a intuição e a nossa fisiologia também é capaz de nos mandar mensagens. Então, se a gente se concentra, faz uma pergunta de, nossa, será que eu devo realmente fazer isso, né? O nosso físico também consegue responder isso para a gente. Aí eu falei nesse podcast de que quando você vai em algum lugar, você não está se sentindo, você quer saber realmente se você deveria ir ou não, estar com essas pessoas ou não, fazer isso ou não, se conecta com você um pouco e se percebe. Se imagina nesse lugar e vê o que seu corpo sente. Se ele sente desconforto, se ele sente um conforto, se você está eufórica para isso, se você está meio resistente, o que o seu corpo está dizendo, né? Porque dizem aí que o nosso coração e nosso estômago aí também são muito sábios, né? Eu hoje faço esse exercício e eu sinto, às vezes eu não quero fazer, eu sinto um desconforto assim no abdômen, assim, de não, puta, não quero fazer isso, não, acho que não é para eu estar lá, entendeu? Você acredita nisso? Já sentiu Acredito. essa Nossa, conexão? não, super. Eu sigo totalmente a inteligência do corpo, né? O corpo tem uma sabedoria no físico, que ele revela tudo para você. Então, se conectar realmente com o seu corpo, somente, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, é isso que eu preciso ou não, o corpo tem inteligência, né? Eu Sim. aprendi isso com um professor que eu tive, Luiz Gasparetto, que ele falava muito do corpo, do animal, né? Do nosso aspecto primitivo. Se está com alguma dúvida em alguma questão, olha para o seu aspecto primitivo, olha para o seu animal interior. O que ele quer? O que ele precisa naquele momento? E ele vai revelar, né, para você. Então, conectar também com essa inteligência é fundamental, né? Nossa inteligência interna. Porque é isso, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer realmente. Eu pergunto para meus pacientes, né? Eu tive uma paciente que eu atendi no finalzinho da semana passada, e ela trouxe isso, de não saber, né? Uma pessoa de 30 e poucos anos, que não sabe realmente o que ela quer no relacionamento, o que ela quer da vida, porque a gente vai se perdendo, tem hora que a gente não sabe quem a gente é. Daí a gente Sim. cai numa depressão profunda, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né? O corpo mostrando para você, porque nada mais que isso, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, o corpo mostrando para você, ó, não estou dando conta. Você se perdeu tanto de você que eu não estou aguentando. É Sim. só daí o corpo traz a dor e sofrimento para mostrar que você não está no caminho certo. Por isso que a dor muitas vezes é importante, para mostrar que você não está no caminho certo. Né? Você está Uhum. num relacionamento, e o relacionamento não está bacana, só briga, confusão, incerteza. Você não está no caminho certo. A vida vai mostrando isso para você. Né? Então você tem Sim. que ir saindo dessas relações, né? Saindo desse caminho aí. Né? Esse lance de não, muita gente não sabe o que quer. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar também com, né, a primeira ferramenta que eu adquiri para trabalhar com o desenvolvimento humano foi o coaching. E o coaching, a gente faz essa pergunta muito para a pessoa, quando ela vem na primeira sessão, o que você quer, né, para onde você quer ir? Uhum. E aí ficou claro, assim, o quanto a gente não tem. As pessoas sabiam muito o que elas não queriam, né, o que eu não quero mais viver, o que eu não quero mais ter, o que eu não quero mais sentir. Mas aí você falava, e o que você quer no lugar disso? A pessoa às vezes não sabe responder. Não sabe. Eu acredito que a razão disso seja as gerações anteriores, uma cultura que a gente veio de cumprir um roteiro que já não cabe mais hoje em dia. Né? As pessoas hoje já não se enquadram nesse roteiro que durante muitos anos deu muito certo, que eu também sou muito a favor da gente honrar tudo que nos trouxe como humanos até aqui. Então, assim, em gerações muito passadas, né, ancestrais e tal, eles viveram roteiros que deram super certo naquela época, né, em questão de evoluírem ou questão de sobreviverem no mundo que a gente vive. Só que o mundo também mudou, o mundo evoluiu, as pessoas mudaram, e tem um monte de roteiro que ficou defasado. Então, assim, as pessoas ficam tentando se enquadrar em roteiros que não lhe cabem, então entra nessa sensação de perdido, de depressivo, né, de chateação. E aí, quando você pergunta para ela, mas o que você quer? Muitas vezes ela não sabe responder, porque ela provavelmente ou possivelmente veio de uma criação da qual ninguém ensinava a perguntar isso, né? Até a Sim. gente que é aberto para isso. Eu não me lembro, assim, de pequenas pessoas me darem essa opção tão assim, tá, o que você quer fazer agora? Quem você quer ser?
né? Não era muito isso. E até quando vinha essa pergunta, eu falo, né, nessa que a gente vive hoje, muito uma questão de mudança de carreira, né? Muita gente que fez escolhas aí na galera da geração dos 30, 40 anos, precisando mudar de carreira agora para viver mais tranquilo, com mais qualidade de vida, ou até mesmo o tal do propósito, né, que a gente ainda vai falar aqui. Mas quando eu me formei lá, quando eu terminei a escola, eu lembro que me deram as opções, eu poderia escolher, mas dentre algumas opções. Ninguém me perguntou assim, ninguém não teve essa exploração de o que a Flávia faz bem, quais são os maiores talentos e qualidades que ela tem aí para a gente explorar e colocar, encaixar ela num lugar onde a gente vai fazer isso deslanchar, né? Tinha muito isso. Então, acho que isso também é cultural, né? Da gente não ter essa liberdade de se perguntar o tempo todo do que eu quero agora, né? Tem gente que não está acostumada, habituada a isso, a essa liberdade, né? Sim, sim. Você falando disso me trouxe um negócio, eu acho que bem bacana, né? Uma reflexão sobre o ser humano, que eu acredito, sim, a gente está engatinhando como ser humano, né? A gente não aprendeu nada ainda, é uma civilização, né, no mundo aí, que não sabe nem olhar, não sabe lidar com o basicão da vida, raiva, felicidade, com o que está interno, né? A gente chegou na Lua, a gente fez alta tecnologia disso, criou computador para aquilo, internet, bacana, mas como ser humano a gente está engatinhando, a gente não sabe amar o outro, a gente não sabe se entregar num relacionamento, a gente não sabe ter realmente um relacionamento dentro do trabalho saudável, sabe? A gente não sabe lidar com a nossa raiva, com o que está dentro. O ser humano está engatinhando, né? A gente cria um mundo lá fora, né, de alta tecnologia, mas o ser humano a gente está no primeiro degrau ali. É muito louco isso. Quando a gente para se perceber, né, a gente vê que a gente não conhece nada de nós mesmos. Agora que a gente está pensando, né, que vem a psicologia, que vem as outras abordagens, falar de lidar com as emoções, inteligência emocional, né, psicologia, toda essa questão da saúde mental. Olha quanto tempo se passou para agora a gente começar, né, lidar com o basicão, que Sim. é realmente como que a gente tem que viver, como lidar com a vida, como lidar com as coisas. Né? A gente foi só vivendo, 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 vivendo. A Né? gente se dedicou tanto a ser bons em coisas mais técnicas, né? Eu falo, tem gente aí que fala, tipo, muita propriedade, fala muito bem sobre vários assuntos, mas não fala muito bem sobre os próprios sentimentos, por exemplo. Não consegue falar o que está acontecendo consigo, o que precisa, o que quer, enfim. Nessa linha do que a gente está falando aí, eu queria que você me trouxesse aí dentro das qualidades que você reconhece em si, quais delas você mais utiliza nesse momento da sua vida, assim? Quais que você mais explora hoje em dia? Caraca, difícil, hein? O que eu mais utilizo? Eu acho que a motivação, eu aprendi que a motivação é importante, você se manter motivada, né? Então, eu tento sempre estar conectado com esse meu lado, né, do meu espírito motivado para você seguir, que senão no mundo você se perde, né? Você desmotiva nesse mundo e está conectada, né? Hoje é um dia que eu estou muito conectado com a minha alma, com a minha essência, né? Então, tanto essa motivação, tanto essa conexão com o meu espírito, com o meu eu, né, verdadeiro, aí que eu acho que é o que vai me mantendo dentro desse mundo. Porque o mundo, não sei a sua percepção, mas o mundo está cada vez mais insano. Né? Eu Muito percebo, louco. hoje eu saí para trabalhar às 7 horas da manhã e teve uns motoqueiros lá, uns motoboy passando e bate no carro, os caras querem ultrapassar, e o pessoal gritando, o pessoal xingando no trânsito, meu, isso 7 horas da manhã. Do mundo, tá todo mundo irritado logo cedo, né? Passou alguns pensamentos pela minha cabeça, nossa, filho da mãe e tal. Eu falei, que loucura, eu não vou entrar nessa energia, não, porque tá todo mundo louco, Sim. né? Então eu Todo acho mundo, que tudo muito rápido, né? Tudo acontecendo na sim. velocidade da luz, as pessoas desesperadas, parece, para acompanhar Uhum. esse ritmo que foi proposto aí para a gente, empurraram para a Uhum. gente. E também o lance, eu vejo assim um pouco que as pessoas estão muito centradas em si, assim, tipo, isso eu quero, tá bom para mim, tipo, dane-se se eu tô atrapalhando alguém, ou se eu tô incomodando, ou se eu fiz mal para alguém. Percebo assim que se a gente tiver no automático e não tiver
mergulhado nisso de será que eu também estou sendo bom para todo mundo? Será que o que eu estou fazendo aqui está agregando ou será que eu não estou atrapalhando ninguém, né? Tem eu tenho pelo menos essa preocupação, se eu não estou incomodando as pessoas também, se eu não estou invadindo o espaço do outro, se eu não estou, ou se eu estou entregando também, né? Nesses últimos dias aconteceu algumas coisas comigo que eu até comentei com uma amiga ontem, eu falei, eu estou muito me percebendo nisso, que a vida é uma troca também, e assim, se você doa e nunca recebe, chega uma hora que você, também tem uma explosão, né? Que é aquele lance de você estar com o copo, aí você vai lá, doa do seu copo, e de repente você percebe o seu copo vazio e você entrar em desespero, né? Você falar, caraca, o que está acontecendo comigo? Não tem via dupla. E o lance também de aí você começar a enxergar isso, tipo, o egoísmo das pessoas, ver as coisas com egoísmo, de opa, peraí, mas por que, gente, que as pessoas estão vivendo assim? E um lance que eu gosto de falar sempre, quase todos os lugares que eu vou falar sobre CNV, comunicação não violenta, que é a comunicação que propõe a empatia, né, da gente despertar e trabalhar o músculo da empatia, eu percebo que está todo mundo achando incrível essa palavra. Empatia é o que há. Todo mundo, eu também acho que o mundo precisa mais de empatia. Tipo frase de Miss, acenar a mão e falar mais empatia universal, não é nem mais paz mundial, é empatia universal. Todo mundo quer a empatia. Porém, eu percebo que está usando a empatia, tipo assim, você tem que ter empatia comigo. Mas na hora de eu ter empatia com você, não tá tão simples, né? Tipo, eu espero que você se coloque no meu lugar, mas eu não estou me colocando no seu. Você enxerga isso também nesse mundo louco de meu Deus? Eu enxergo e já parei assim de esperar o retorno dos outros, né? Eu acho que faço a minha parte, né? Hoje eu me vejo no papel assim, como eu aprendi a lidar com isso em mim, e estou sofrendo até hoje lidar, que eu acho que a pessoa mais difícil que tem para lidar sou eu mesmo, né? Então lidar comigo mesmo já toma quase meu tempo durante o dia. Então, eu não me preocupo muito com retorno. Eu acredito assim que eu faço, é eu e o universo, né? E a vida vai trazendo as coisas que eu preciso e vou me preocupando comigo, né? Lógico que junto disso, né? Eu estou sempre, lógico, conectado com os outros, interagindo. E eu gosto muito da palavra compaixão. Eu tenho muita compaixão pelo outro, mas vou seguindo o meu caminho, né? Vou ajudando o que eu posso, vou trazendo os ensinamentos, compartilhando com os outros o que eu aprendi, né? Para a minha vida, o que eu estou usando, qual que é a minha prática, o que está adiantando comigo, né? Eu tento ir passando, mas eu não espero mais do outro isso, né? Já sofri muito com isso, de muitas vezes esperar o retorno dos outros, achando que funcionava assim, mas hoje eu não espero mais, né? Então faço o meu melhor e minhas contas é com a vida, né? É a vida que vai Cada trazendo. um que acerte suas contas com quem merece, com a vida, né? Porque eu percebo assim, o ser humano, as pessoas são tão perdidas, né? Eu que trabalho com saúde mental o dia inteiro, eu atendo, sei lá, das 7 da manhã às 10 da noite, eu estou lidando com isso, com sofrimento. As pessoas são tão perdidas, as pessoas estão tão com medo, as pessoas são tão inseguras, né? Até por essa questão econômica do país, né? Então eu relevo muitas coisas, eu entendo que se a pessoa muitas vezes me trata mal, fala alguma coisa que eu não gostei, me ofendeu, me machucou, eu falo porque ela está sofrendo, então eu levo em consideração, falo se ela está sofrendo, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu faço, né? Mas eu até falo isso para os meus alunos, eu falo muitas vezes o paciente vai te xingar, vai falar que não gosta do tratamento, vai falar que é isso, vai muitas vezes falar alguma coisa que não gostou de você, vai te ofender, né? O paciente é assim mesmo. Só que você entende que ele está em sofrimento, porque ninguém que está bem, pleno, realizado, contente vai fazer isso contra outro ser humano, Uhum. né? Então, se a pessoa está produzindo isso na vida, é porque ele está em sofrimento, né? Então, eu deixo aí ele aprender. Porque eu acho que a pior coisa que tem é lidar com, né, lidar com dessa forma com outro ser humano, né? Para você agredir o outro ser humano, tratar mal o outro ser humano, né? Tratar de uma forma ruim o outro, é porque você deve estar sofrendo muito internamente. Então, você já está carregando as suas coisas aí, né? A Sim, pessoa que faz isso. show de bola. Me deu até insight aqui da minha vida agora. É, deixa eu te fazer outra pergunta. A gente estava falando das qualidades, né? E você trouxe essa questão da motivação, que é o que está mais te ajudando hoje. E na via contrária, assim, tem alguma coisa aí hoje que você fala, cara, isso aqui tu precisa trabalhar em mim, isso aqui é um ponto de melhoria que eu preciso me atentar. Um ponto de melhoria.
Deixa eu ver que eu preciso melhorar. Talvez me conectar mais comigo mesmo, né? Talvez ainda hoje eu abro exceção de algumas coisas, faço algumas coisas que eu não gosto tanto. Estou vivendo né, algumas relações que talvez eu não gosto tanto, por ir mantendo, Repetição, né? por repetição. Por repetição, né? E deixando realmente de realizar cada vez mais, fazer realmente o que eu vim fazer. Então, muitas vezes a gente vai postergando. Eu acho que é o medo, muitas vezes. A gente vai se mantendo nessas relações pelo medo do novo. Por mais que o novo seja maravilhoso, por mais que o novo seja sempre fantástico, mas o novo ainda assusta um pouco, né? O que a O gente não novo, conhece tanto. e é aquela frase, né, falando em novo, falando em mudança, tem uma frase que fala, cada escolha é uma renúncia. E aí depois, ao longo, conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando bem claro. Conforme a gente faz algumas escolhas, a gente tem que abrir mão de várias coisas e pessoas no caminho, né? Às vezes a gente tem que se desligar de certos ciclos, de certas relações. E eu acho que isso, no início, vai acontecendo e a gente vai vivendo de maneira meio que inconsciente. Eu percebo assim, na minha vida, quanto mais velha eu vou ficando, é, mais vai ficando latente isso de, cara, aquela pessoa foi embora da minha vida. Eu fiz essa escolha, agora eu tô trilhando isso e perdi aquela convivência com aquela, ou com aquela pessoa, com aquela história que eu tinha e tudo mais. Então, acho que é um pouco esse o medo, né? Eu ouvi uma vez também eu achei legal que você é você é muito de referência. Eu me considero uma filósofa sem referência, porque eu sou péssima para lembrar, tipo, o nome de quem falou, eu sei onde eu ouvi, mas quem falou, esquece. É muito raro eu falar, tipo, olha, segundo fulano, é isso, isso, isso. Não, então é assim, eu sempre falo que eu que falei, mas antes de mim teve outra pessoa. Mas eu falo que não fui eu ouvi de algum lugar. Mas uma vez também, eu estava participando uma aula, acho que, se eu não me engano, e era um cara de Portugal, que eu gosto muito dele, mas não lembro o nome dele agora. Quando eu lembrar, eu falo aqui. Ele falou uma coisa legal, naquela época eu estava vivendo isso, né, do novo. Quando você pega o novo, trazendo para aquela ideia que eu estava, né, do lúdico, da estrada, é como se a gente andasse em rebanho e aí, putz, eu quero escolher um caminho novo, eu quero parar de fazer certas coisas, então você se distancia desse rebanho, né, que seria o nosso mundo conhecido, tipo, o que eu sempre faço sempre, tô com as mesmas pessoas e tal. E aí, quando você pega essa estrada diferente, em alguns momentos da estrada, você vai trilhar sozinho, né? Tipo, se desbravando ali, sem aquelas Sim, companhias que você tinha, muitas vezes sem o ambiente de segurança que você já criou, né? Porque a gente vai criando ambientes de segurança em cada fase, né? sim, sim, lógico. Desculpa. E aí é muito normal que uma pessoa, quando ela se distancia do rebanho e ela se vê sozinha na estrada, ela pega o primeiro retorno e volte lá para o rebanho, porque esse É. período de sofrimento é difícil, né? Do sozinho. E aí ele falava isso. E se a gente confiar e seguir, mais para frente a gente vai encontrar pessoas que também estão ali, e aí vão ser novos vínculos, novas, né? E assim, pessoas vibrando na mesma energia que você, buscando ali as coisas parecidas com você, gente para te ensinar coisa, né, a mais do que você vinha trazendo, e gente para te apoiar também nesse novo processo, né, nesse mundo novo. E aí você Sim. estava falando isso, me lembrei desse exemplo. E na época fez todo sentido, porque eu estava vivendo exatamente isso. E pegando várias vezes o retorno. Pela repetição, pela coisa do não vou abrir mão, putz, o medo, né, de seguir sozinha aqui e tal. E por mais que a gente tenha pessoas que vão seguir para sempre com a gente, tem momentos que a gente vai se sentir sozinho na jornada, não tem jeito, né? As pessoas estão ali e tal, mas a gente tem coisas que a gente tem que enfrentar sozinho. Não Sim, tem muita sim. escolha, né? E aí, pode falar. Não, por isso que eu acho tão importante o autoconhecimento, que eu sempre busquei. O que eu percebi na minha vida é que sempre a gente está sozinho. É lógico que em alguns momentos a gente tem grandes professores, que até eu citei. Eu tenho essa experiência, tenho tido grandes professores e tenho até hoje pessoas que me inspiram, pessoas que me ensinam, mestres, né, que eu tenho essa referência ainda. Mas eu percebo que sempre a gente está sozinho, né? Esses dias eu estava conversando com uma paciente minha, e ela falou dos relacionamentos, né? Que ela sempre busca algum relacionamento e não dá certo os relacionamentos dela, né? E ela estava, daí na última sessão ela trouxe para mim que está se sentindo muito sozinha. Eu falei, você está me sentindo muito sozinha porque você não tem você. Porque a hora que você está bem resolvido com você, você gosta de ficar sozinho. Você quer estar com o outro
pelo compartilhar. Sua felicidade é tanta com você, tanta com a vida, que você está com o outro para compartilhar, não como muleta, né? Que na vida as coisas passam, nossos melhores amigos passam, as vidas, né? As pessoas bacanas passam, os professores passam, as pessoas que a gente ama morrem, né? Vão embora. Então você tem que estar bem com você, bem resolvido com você, né? Quando eu entendi realmente isso, eu não me senti mais sozinha. Falei, eu preciso estar bem comigo, né? Eu preciso estar bem resolvido comigo, me amando, né? Sempre cuidando muito de mim, então eu faço tudo muito para mim, cuido muito de mim, faço as coisas para mim, me dou alguns presentes, me amo muito. E junto disso, eu estou com os outros que eu amo para compartilhar, mas se eu não estou bem comigo, não adianta. É o que eu Sim. falei, a pior pessoa que tem é nós mesmos, e as melhores pessoas que tem. Então, eu gasto muito tempo do meu dia, lógico que eu tenho vários afazeres, né? De até cuidar dos outros, orientar os outros, atender, mas eu gasto para lidar comigo, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar conectado comigo, eu preciso estar me amando, eu preciso estar me curando, eu preciso estar me respeitando, eu preciso estar me valorizando. Eu estando bem comigo mesmo é o que importa, porque eu estou aqui para me desenvolver, para me tornar uma pessoa maior, melhor, né? Lógico que com Sim. isso eu vou automaticamente ajudando todo mundo, a caminhada de cada um, mas eu quero me tornar uma pessoa mais eficiente para mim viver, né? Então, quando a gente está conectado com si, se percebendo, os outros vão ficar em segundo plano. Eu falo isso para os meus pacientes: você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar, quarto lugar o outro. Porque geralmente também a gente arruma desculpa para muitas vezes, vou ajudar o outro, vou curar o outro, vou melhorar o outro. Mas e você? Ninguém quer mexer, porque quando para mexer internamente dá trabalho, as pessoas têm medo, não querem lidar, Sim. né? É difícil, é Tem difícil. muita gente, assim, que fala, né? Que eu conheço, às vezes eu falo do meu trabalho, a pessoa fala, nossa, tem uma pessoa que, nossa, é excelente, a pessoa X deveria fazer. Ou então a gente mesmo, né, passa por uma experiência e vai compartilhar com alguém que a gente conhece, que a gente fala, poxa, isso aqui seria legal para essa pessoa. E ela escuta e fala, não, para mim não. Não, acho que para fulano ia ser incrível, hein? Eu vou indicar para fulano, mas... E aí as pessoas têm muito isso mesmo. Aqui a gente tem um espaço terapêutico, e aí sempre que vem um cliente que eu falo, a minha mãe fala, esse aqui a fulana vai trazer porque acha que fulano está precisando. Nossa, para mim são as maiores ciladas. Porque enquanto a pessoa não entender que ela precisa de ajuda, não adianta os outros falarem, né, que ela precisa. Se ela ainda estiver nessa posição que você falou aí, de não é para mim, eu não estou preparado para me olhar e tal, esquece. E ela sabe disso. Eu falo assim, que a gente sabe. Você pode verbalizar de outra forma, não, eu não tenho nenhum problema, como eu já ouvi das pessoas, não, eu tenho um problema de infância, mas eu lido super bem com ele. Não, isso aí já está resolvido para mim. Cara, não, só o fato de você reconhecer que ele é um problema é porque ele ainda existe, né? Eu penso assim. E o fato de, eu lido muito bem com ele, é óbvio, porque a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo. Como a gente falou lá no início, ninguém para na estrada, está todo mundo trocando pneu com o carro em movimento. Então, sim, a gente vai aprender a lidar com aquilo que não é tão bom. E, infelizmente ou felizmente, né, o nosso jeito de lidar com a nossa máquina maravilhosa chamada cérebro é jogar para o inconsciente. Então, assim, vai ficar só a lembrança escondidinha lá no inconsciente, o sinal de alerta que o nosso corpo vai trazer, que é a questão, toda vez, né, quando a gente repete padrão, né? Você vai sentir que aquilo é um problema, você vai sentir, mas não vai lembrar do problema, porque ele não está trabalhado, né, bem resolvido. Sim, sim. Então, é assim que a gente vai lidar. Então, assim, essa coisa de, não, mas isso aí já... não, isso aí aconteceu comigo, mas eu estou lidando super bem, já nem lembro mais. Não lembra mais, mas não consegue falar do assunto. Então, atenção para isso, porque talvez você não tenha resolvido essa questão, não. Ela só está vivendo lá no quarto da bagunça, que eu falo que a gente tem internamente, né, no nosso cérebro, um quarto da bagunça, que a gente vai jogando tudo lá, que é aquele quarto que você passa na frente, que você olha e fala, eu preciso arrumar isso daí, mas não vou nem entrar, para não passar raiva. É bem isso, é bem isso. E aí a gente tem esse quartinho aí, e para passar um processo de autoconhecimento, né, seja né, uma terapia que seja de qualquer ferramenta, você vai precisar entrar nesse quartinho e tirar as coisas daí para limpar. E aí, como é que vai fazer? Vamos ter que revisitar coisas e tirar pó de coisas que a gente não está querendo, às vezes, muito, muito ver, né? Eu ajudo as pessoas a fazerem uma faxina nesse quartinho. Sim. Vou falar para você que eu pego cada quartinho bagunçado, teia de aranha, as coisas dá medo. O pior é que dá medo quando as Sai pessoas vão monstro, né? guardando.
sai monstro dali de dentro, sai monstro. Mas não adianta, é tão bacana quando você começa a fazer, né, a limpeza disso, se É curar, gratificante, né? ressignificar. E a sua vida vai melhorando muito, né? Porque eu costumo falar, né, para os meus pacientes, alunos, falo, quando você começa a se olhar, se curar internamente, a sua vida vai desenrolando tanta coisa, melhora os relacionamentos, parte profissional, prosperidade, amor, tudo melhora, né? Porque acaba sendo um reflexo. Muitas vezes é tanto lixo que você vai guardando tanto de você, tanto medo, insegurança, tanta dor, sofrimento. Nossa, que é horrível, horrível. E não adianta, a gente está num momento da vida que a vida está cobrando muito isso. Por isso que as pessoas estão sofrendo muito de problemas psicológicos, né? Psicopatologias diversas, Uhum. que a vida está cobrando, né? A vida está fazendo com que, né? Então vai vir crise de ansiedade, vai vir crise de pânico, vai vir depressão, várias crises aí para a pessoa começar a acordar. Ou vai olhar isso, ou vai rever, né? Vai curar, ressignificar, ou vai sofrer, ou vai vir a dor e o sofrimento para fazer as pessoas se mexerem, Sim. né? Todo mundo que me pergunta, tipo, amigos e os meus clientes, as pessoas que eu tenho a oportunidade de facilitar essa jornada aí, eu sempre falo, gente, vai ser dolorido, mas vai valer muito a pena depois. Toda essa dor, né, eu gosto também de falar que quando a gente começa um processo de autoconhecimento, você falou quase agora, que você gosta muito da palavra compaixão. E eu sei, uma das coisas que eu tenho os 4 As lá que eu falo do processo da inteligência emocional, um deles é a autocompaixão. A gente também tem que ligar esse botão quando vai fazer o processo de autoconhecimento, porque a gente vai encarar certas coisas de si mesmo, que se você não tiver autocompaixão, você não segue. Você vai ter que amar esse defeito aí para poder mudar ele, senão você não vai para frente com ele, né? Você ficar resistindo a ele e lutando contra ele assim de frente, não agarrando, abraçando e falando, tá, legal, até aqui eu me permiti ser assim, mas não quer dizer que eu tenho que ser e carregar esse problema para o resto da minha vida. Faz toda a diferença no processo, então tem que ligar esse botãozinho da autocompaixão. A autocompaixão é essencial para um processo de autoconhecimento, na minha opinião. Sim, sim. Tem que, é a hora que você decide realmente, você falar, não, realmente eu vou me amar. Porque as pessoas não se amam. As pessoas vão tocando a vida, tá numa situação horrível de relacionamento, de tudo, tá literalmente ferrado e não se amam. Porque quem se ama se dá a melhor alimentação, os melhores relacionamentos, boa música, boas vibrações, boa energia, né? E Sim. não adianta, vai tocando com a barriga e tem que, não Você adianta, tem que se amar. Você falou isso agora, me lembrou um livro que eu estou lendo, que é A Linguagem do Coração, né? E uma parte do livro, ele fala sobre isso. Até estou querendo criar um material em relação a isso. Mas um pedacinho do que você falou aí me trouxe um pedacinho desse material, que foi o autorrespeito também. O quanto você está se respeitando, né? Como você se alimentou no dia, o que você fez por você, como você falou com você mesmo, né? Hoje, durante todo o dia, porque eu percebo também que a nossa régua às vezes está muito alta, a gente está se maltratando, se cobrando a coisas que nem é o momento para a gente fazer, para realizar e tal, e tá ali se massacrando e se culpando, né? Então, acho que o autorrespeito entra muito também nisso, né? De o que você faz por você, você está se respeitando o quanto, né? Porque a gente está tão preocupado em respeitar o outro, mas e você está se respeitando, Sim, né? Como é sim, que está funcionando? E deixa eu te perguntar, valores pessoais, né? Nessa linha que a gente está falando do autoconhecimento, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, passa por algumas ferramentas, dependendo, por exemplo, o coaching traz muita ferramenta de valores pessoais. Dentro de tudo que você vive aí, quais são aí os valores que você acha que hoje são mais utilizados? Porque lembrando que os valores, eles servem para a gente decidir, escolher, a gente sempre escolhe e decide, quanto mais autoconhecimento, mais assertivo é, né? Que é o lance lá do que você falou, saber o que você quer, saber o que você gosta. Então, quanto mais clareza você tem dos seus valores, mais conectado, ou melhor, quanto mais conectado você tiver com seus valores, melhor você faz as suas escolhas, né? Você sabe o que você está escolhendo vai realmente te satisfazer, vai trazer felicidade, vai trazer satisfação. Quais são os valores aí que você enxerga que hoje são muito jogados, ou melhor, colocados para jogo aí na sua vida, muito utilizado? Não, eu valorizo muito isso, então as minhas escolhas são baseadas e envolvem isso. Então, nossa, eu nunca parei para pensar nessa forma de valores, né? Descrevendo aí com nomes, isso. Eu sigo muito o amor,
né? Não tem jeito. Quando eu aprendi a lidar com isso, esse amor, a compaixão pelo outro, então é isso que vai me direcionando, né? Eu amo muito a vida, amo demais as pessoas, demais, demais, demais. Amo assim como eu amo a mim mesmo, né? E tento ser motivado sempre por isso, né? Então esse amor tem tanto na minha profissão, as coisas que eu faço. Eu gostaria que todos sentissem as coisas boas que eu sinto, né? Então sou muito guiado por isso. Todas as maravilhas que eu vejo na minha vida, na minha conexão espiritual, quero passar isso para as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida bacana, assim, maravilhosa também, alcancem seus objetivos. Então acho que me guia esse amor, né? Da forma de lidar com as pessoas. É lógico que em alguns momentos a gente não está tão conectado, né? O mundo é esse mundo de ilusão, muitas vezes eu saio um pouco desse prumo de só amor, de conexão com os outros, né? Tem Mas dia acho que que a eu tô gente muito... está surtado, né? Eu falo assim, hoje eu quero ficar surtada um pouco, deixa eu surtar um pouquinho. Não, eu não acho nem surtado, porque eu acho assim, se eu surtasse todos os dias eu seria muito mais amoroso. Eu acho que muitas vezes a gente entra num ritmo mais ordinário da vida, né, de ordem, você vai seguindo essa ordem da vida. Quando você vê, você deixa de ser você, né? Você vai seguindo essa ordem da vida de trabalhar, estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, vai entrando no plano cartesiano da vida. Isso vai impedindo que você viva realmente o que o seu espírito quer. Porque o nosso espírito está sempre feliz, está sempre confiante, é sempre aquela criança brilhando, né, que quer conhecer, que quer estar com outras pessoas, quer brincar, quer se divertir. Só que a vida muitas vezes chama a gente para algumas responsabilidades que deixa a gente um pouco chato, né? Então Sim. eu percebo que tem hora que eu estou um pouco chato, tem hora que eu estou muito focado em uma coisa, né, e não levo a vida tanto com tanta brincadeira, com tanto amor mesmo, com tanta celebração Ah, eu como já tô ao deveria. contrário. Eu ouvi esses dias, sabe a Dani Calabrese? Ela tem um programa, e aí ela tem um episódio do programa que falou assim, vocês acreditam em criança interior? Daí ela falou assim, eu tô com essa criança, eu não sei como desliga, querida, eu não sei achar o meu adulto interior, eu não sei onde ele tá. Eu me identifico um pouco com isso, porque eu acho que eu sou uma eterna criança, assim, apesar de ter os meus momentos que eu chamo de surto, mas os momentos de surto são esses momentos, eu enxergo assim, né? Esses momentos de mais responsabilidade, de olhar a vida com mais razão, mais chatice, né, mais sistema, assim. E aí Sim, eu sim. falo de surto, aí eu chamo de surto, porque aconteceu comigo assim, quando eu comecei a me desenvolver, eu melhorei muito assim nessa questão. Tudo isso que você trouxe aí, de se amar, de você, quanto mais eu era interna, assim, quanto mais eu me descobria e me trabalhava, melhor eu era para o mundo. E incrível. E aí Lógico. e eu comecei a também me cobrar no sentido de, não, mas eu não posso nunca pisar na bola, nunca mais. Tipo, eu tenho que ser essa pessoa zen, né? Eu tenho que ser o Buda, eu tenho que ser assim, gente, eu tenho que ser iluminada. E isso também começou a me machucar em algumas coisas, porque às vezes a gente, primeiro, agora eu tenho total clareza, e aí eu falo para todo mundo, né? Tem um cliente que sempre fala assim para mim, eu falei, e aí, tudo bem? Ele, tamo indo, um negócio assim, ele fala. Ah, não, ele fala assim, tudo certo e nada resolvido. Eu falo, que bom, porque no dia que tiver tudo resolvido, a gente nem precisa estar aqui também, mas, né? A gente já pode ter ido embora. E aí eu comecei a pensar, hoje eu falo isso, assim, não, se eu também atingir essa iluminação, né, a pretensão máxima, né, do negócio, eu também não tenho que estar aqui. Então, se eu estou aqui é porque eu estou aprendendo, se eu estou aqui nessa dimensão é porque eu ainda estou em fase de muita melhoria, né? Eu penso. Então, eu agora estou me permitindo a surtar de vez em quando, falar, vá, tomar no cu também. Eu quero ser desevoluída nesse momento que seja, nem que seja por alguns momentos, alguns minutos. Porque também a gente tem que eu acho que a conexão que se trouxe é também isso. Sentir também a desconexão para eu saber onde que é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que arrumar. Sim, sim. Porque se eu ficar o tempo todo me cobrando assim, não, eu tenho, inclusive às vezes até se omitir, né? Porque você não está gostando ou aquilo não está te satisfazendo, e lembrar que todo mundo está nesse processo de evolução. Às vezes você fala, né, quem está muito trabalhando com isso, eu percebo, às vezes também fica com a autorresponsabilidade excessiva, de, não, eu tenho sempre que me melhorar. Opa, mas peraí, às vezes também é processo do outro, não tem nada a ver comigo, então vida que segue, né? Mas é por isso que eu falo assim, às vezes eu fico surtada, e aqui em casa eu estou usando essa frase agora, falando, gente, hoje eu estou surtada, hein? Então, assim,
Quem não quiser participar do surto, já sabe que tá rolando surto aqui. Então, eu já tô... Eu estou acostumado, assim, eu me deixo muito errar algumas vezes, deixo muitas vezes eu explodir com alguma coisa, ficar com raiva, né? E eu vejo sempre como eu sou um aprendiz, né? Quando na minha vida eu decidi, eu falo sempre eu sou um aprendiz, então estou sempre aprendendo uma coisa nova, me permite errar, a vida ficou muito mais leve. Sim. Faço algumas coisas que falam, meu, que besteira que eu fiz, né? Dou umas mancadas, tal, mas eu estou aprendendo com a vida. Tem algumas coisas que eu sou mestre, daí isso eu ensino, ó, eu sou mestre nessa área, Essa eu posso já errei falar. pra cacete, essa aí eu já posso te ensinar. Essa eu já errei, sei lidar, sei que é difícil, cair várias vezes, tá? Então, essa Sim. eu posso dar uma dica para você, né? Te ajuda nisso. Mas o restante tem muita coisa que eu vou aprender. Minha vida a gente vai o tempo inteiro aprendendo, né? Sim. Mas uma coisa que você tinha falado que é importante de perder amigos, perder situações, é isso. Quando você vai desenvolvendo, você não tem que estar, você tem que estar aberto a ir mudando cada vez mais, muitas vezes largando algumas pessoas, largando alguns locais, né? Para Porque é crescer, isso, você está em né? constante evolução para crescer, isso é bacana. Vai do seu desenvolvimento. Eu e os meus exemplos, né? Eu sempre uso esse exemplo nos meus processos. Eu falo para as pessoas: a gente tem hora que quer ser um cachorrinho, porque é isso, a vida é isso. Você compra um cachorrinho, aí no dia que você compra ele, você sabe bem que você tem cachorro, você ama cachorro, você vai entender o meu exemplo. Você É, comprou a Akira. A Akira é, meu, em poucos meses ela virou um cavalo, um elefantão virou. gigante. Então, assim, se você deixar ela com a caminha que você trouxe ela no mesmo dia, vai chegar uma hora que não dá, cara. Se ela está Não dá, crescendo, se ela não está dá. evoluindo, você vai ter que trocar a caminha dela. E eu falo que a vida é assim também, os lugares que a gente frequenta, né, as coisas que a gente faz, é como se fosse a caminha, o cachorro vai crescendo, né, a nossa vida vai crescendo, as nossas escolhas são outras, a gente vai amadurecendo e tal, passando por outras fases, e a gente precisa de caminhas novas, né, então tem que comprar mais caminhas, ou tem que caminhas que nos cabem, né, eu falo assim, falo isso muito pro meu irmão, a gente não pode se diminuir para caber no mundo dos outros, né? E isso é o conselho que eu dou baseado nisso que a gente estava falando aí. Perfeito. Vai por Uhum. mim, que isso aí eu já errei bastante, já tomei É, na cara é, pra caramba, isso é que eu tô falando. Então, até falei para ele isso esses dias mesmo. Eu falo, às vezes a gente anseia tanto estar com pessoas ou em algum lugar que a gente acaba se diminuindo para caber no mundo de outras pessoas, em mundo é. que não é nosso, entendeu? Então, Sim, tem que sim. olhar e a gente tem que estar com quem? Meu pai das poucas frases aí que meu pai deixou para mim, ele me deixou uma que eu sempre lembro, que ele fala isso desde quando eu era muito nova. Ele sempre falou para mim: ande com pessoas iguais ou melhores que você. E na É. época, tipo, nem tchum, né? Nem depois fui conhecer o coach fala muito isso. Você é a média das 5 pessoas que você mais Cinco convive, pessoas. né? Sim, sim. E meu pai nunca falou essa frase baseada no coach, que eu acho que ele morreu sem saber o que era o coach, mas ele falou, ele deixou isso para mim. Então, eu sempre, né, inconscientemente, quando a gente aprende de pequeno, depois que a gente cresce, a gente percebe que muita coisa vem moldando a nossa personalidade. E eu acho que toda a vida essa frase veio comigo, de ande com pessoas sempre melhores, iguais ou melhores que você, né? Nunca, tipo, não vai retroceder, cara, sabe? Coisa que você já aprendeu, que não dá certo, e você está repetindo porque você está andando, né, nesse mundo, porque não colocando pessoas como melhores ou piores que as outras, mas assim, em fases de evolução diferente, né? Eu vejo assim, acho que ninguém é melhor que ninguém, mas pessoas se satisfazem com coisas diferentes, né? Sim, sim. Bacana. Você falando agora do seu pai, lembrou uma dica também, um ensinamento que minha mãe me deu, que eu levo muito para a vida, né? Uma vez eu estava indo para a escola, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, ela tava de mão dada comigo, me levando para a escola, e eu contando que tinha, né, umas piadinhas na escola, aquele bullying que tinha, que era muito normal antigamente, e minha mãe, naquele momento, ela trouxe uma palavra para mim, eu lembro até o local que a gente estava naquele dia, que ela falou assim para mim: a pior coisa para uma pessoa é o desprezo. Não, então não responde nada para ela, para essa pessoa, deixa ela né, nas questões dela, tal. E eu fui seguindo isso, e ajuda muito isso na minha vida. Então, às vezes alguém fala alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa que não foi bacana, né? E eu Sim. deixo, né? Pior coisa. E é um ensinamento que você falou, eu falei, preciso compartilhar também. Acho que eu nunca tinha falado para ninguém isso. É um Que bom. ensinamento que ela trouxe. Quando ela ouvir, ela vai ficar orgulhosa, né? É, Olha aí, ó. é, Olha a frase que eu falei há 1000 anos é atrás. verdade, verdade. E E no, ressoa até no... hoje na gente, né? Porque ressoa Sim, mesmo, né? sim, sim, sim. Você sabe que Né? esse negócio de ignorar a pessoa para um leonino é a maior dor, né? Que você pode causar nele. É. Você sabe que você Eu estava acho- falando.
Eu lembrei também de uma questão que eu acho que é importante, né? Se a gente estava falando que as pessoas muitas vezes vivem um ciclo que está cômodo para elas, né? Eu acho que as pessoas, elas não têm medo de morrer. As pessoas, o maior medo é medo de viver, é o medo da liberdade. As pessoas falam, Sim, quero isso, quero ter dinheiro para isso, quero ter dinheiro, mas as pessoas não sabem lidar com a liberdade, não sabem lidar com a vida, né? Porque a vida está aí. Tem paciente meu que eu falo, a vida está aí, vai fazer uma coisa bacana na vida, não sabe o que fazer. Você tem o dia inteiro para se dar o melhor. O que você vai fazer? Ah, não sei. Não consegue se programar, né? Então as pessoas têm muito medo da vida, de se lançar para novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas bacanas, e não sim, vão, e não fazem, né? Por causa de medo, de insegurança, de perder o que está cômodo, né? E muitas vezes vão sim. viver uma vida de medíocre, né? Uma vida na média, aí por causa desse medo. Só para Muito não triste isso. desapegar de ciclos que já se fecharam, na real, Sim, né? Que se sim, você for sim, ver, e aí são. entra naquilo que você falou lá, poxa, tá vivendo relacionamentos ruins, escolhas ruins, e aí, É, tipo, não é. sabe de onde vem. É isso. Eu gosto de falar isso resumidamente assim: se tem um relacionamento na sua vida que ele tá ruim e, tipo, vai se arrastando, cara, é um ciclo que já fechou e você tá carregando. Você só não saiu do Sim, sim. ciclo. O ciclo já fechou e você tá lá perdido lá no meio, tipo, e aí, o que que eu tô fazendo aqui ainda? É, É é. isso aí. E deixa eu te falar, eu costumo perguntar se a pessoa sente orgulho da história que ela está trilhando. Eu nem vou falar isso, porque você já, né, inspira isso no que você fala, né? Dá para ver que você tem um puto Se eu orgulho sinto orgulho da minha vida, da história, né? Eu já percebi que sim, não precisa nem se apegar nessa pergunta, que é sim, só para gente. Mas o que eu quero entrar agora, eu queria falar assim, a gente estava falando sobre esse exemplo de dar o conselho, ajudar alguém naquilo que a gente já fracassou pra caceta, né? Fala assim, isso aí, pera, esse buraco eu já caí tanto, vem aqui, deixa eu te contar como que é. é, Eu queria é. que você me falasse, né? Como que você lida, né? Apesar de você já ter falado um pouco aí, que você está sempre nessa questão do aprendizado, né? Do que isso está Uhum. querendo me mostrar e tal. Se tem alguma coisa a mais que você queira falar sobre lidar com fracassos e também contar a história de algo que você, na época, ou, né, interpretou como um fracasso, de puta, que deu muito ruim. Tipo, eu esperava outro resultado disso aqui. E depois te ensinou, né, e te trouxe, que eu falo que os nossos fracassos. Eu falo para todo mundo isso, eu amo fracassar. É óbvio que eu não quero fracassar várias vezes na mesma coisa, né? Ninguém quer ficar o tempo todo caindo no mesmo buraco. Mas eu acho também que fracassar ensina tanto quanto se dá bem, tipo, dá certo. Porque, por exemplo, dependendo do que você está vivendo, assim, na minha opinião, dependendo da maneira como a gente está vivendo, ou a fase e tal, a gente traz um pouco da ideia de que, deu certo, puta, da hora, segue, vamos pro próximo. Às vezes nem se apega no que deu certo, mas quando dá errado, a gente fica ali mergulhado um tempo, né? Que eu gosto de falar, Sim, sim. amarrando um luto ali no negócio. Então acaba, tipo, o fracasso acaba ensinando muito mais, às vezes, porque a atenção que a gente dá para o fracasso é maior do que a atenção que a gente dá para quando dá Sim, certo. sim. É, é. E, e aí eu também falo que um dia, se Deus permitir, eu queria até escrever um livro de fracassos, porque existem pouquíssimos livros de fracasso. As pessoas escrevem como É. chegar num lugar, mas não Sempre como de não sucesso. chegar nesse lugar. Tipo, olha, É, isso aqui é. dá muito ruim. E falo que se a gente encarar o fracasso como uma apostila, porque se a gente for colocando nossos fracassos no papel, além de facilitar para a gente lidar com eles, ele também vira uma apostila do que não funciona para a gente, né? Do que não fazer mais. Então a gente até poderia acessar isso aí e parar de repetir algumas coisas que a gente, né, se trouxesse mais para a luz esses fracassos e não ficasse fugindo deles, né? Você concorda com isso? Sim, sim. E aí eu queria É que você também contasse uma história sua. outra reflexão que eu nunca parei para pensar a respeito. Eu não nomeio muito as coisas assim, né? Como fracasso, tal. Eu vejo hoje tudo como um desafio para mim. Até os problemas são todos uns desafios para mim melhorar, né? Para mim me tornar melhor. Então, muitas vezes eu tive alguns negócios que não deram certos, né? Que eu posso falar, foi um fracasso, mas eu penso, o que que aquilo mobilizou para o meu desenvolvimento? Eu aprendi com aquilo? Não. Eu, lógico, teve muitas coisas que deram errado, Sim, né? Por exemplo, há tempo atrás eu tentei fazer um negócio que deu errado, ainda perdi um dinheiro, né? Foi péssimo, aquilo tirou meu sono, né? Várias noites, tal. Fiquei puto da vida com a situação, tal. Mas foi um grande aprendizado, eu amadureci muito com aquilo, né? Então acho que tem coisas assim que eu vou amadurecendo muito, né? Então eu não sei muito de, né, de
desafios, assim, eu vou sempre me lançando. Tem coisas que não dão, que dão errados, né? Que não dão tão certos como eu gostaria, mas acho que tudo isso é aprendizado, né? Eu levo Sim. sempre em consideração o meu objetivo final. Qual que é o meu objetivo final? Tá melhor, né? Me sentir que eu estou melhor e sentir que as coisas materiais que estão comigo estão me proporcionando um conforto. Eu penso muito nisso hoje. Então, eu quero estar numa posição legal comigo mesmo, quero ter as coisas que eu preciso material e o resto eu vou seguindo, vou me desenvolvendo, né? Então, minha vida está muito pautada no meu desenvolvimento. Eu, como pessoa, quero me sentir melhor, quero me sentir mais pleno, mais realizado, mais feliz com o meu trabalho, com as minhas coisas. Então, sua dica para quando a gente fracassa é mira no objetivo maior. Sim, 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 o seu objetivo é... Que seria Porque é também isso, o... a vida é tão fantástica que muitas vezes a vida vai te levar por alguns caminhos para você amadurecer, para você ganhar mais na frente, né? Então, a vida vai coordenando as coisas. Se eu tentasse programar, né, o meu sucesso, as coisas que eu quero, do jeito que a vida faz, né, eu sou muito mais abaixo. A Sim. vida tem... Eu queria ser professor, eu queria ser psicólogo, eu queria fazer um monte de coisa que eu faço hoje, que eu não conseguiria chegar num nível tão fantástico como a vida foi fazendo. Uma coisa foi me levando a outra, eu falo, não, hoje eu estou realmente onde eu preciso estar, e com a capacidade que eu tenho, mas porque a vida foi trazendo, Sim. né? A vida foi me levando para uma carreira, que hoje eu estou bem na minha carreira, mas ela, né, ela foi me colocando por alguns caminhos, se fosse por mim, eu tinha chegado muito mais fácil. Só que não tinha, né, não tinha estado tão maduro como eu estou hoje, tão bem, né? E Então, para sustentar, né, o que a gente para quer. Porque assim, ah, se eu sustentar, para fosse professora há sustentar. anos atrás, talvez não seria uma carreira de sucesso como está sendo Não, agora, não com tudo que eu estou seria, trazendo. eu não ia trazer as experiências que eu tenho hoje da prática, né? Então, Sim. a vida é... Nossa, a inteligência suprema da vida vai... Quando você está confiando, a vida vai te capacitando para as coisas que você quer, para tudo, né? Não adianta, quero ser um, sei lá, um popstar de sucesso. Legal, mas será que se você for o ano que vem, você vai, né, vai conseguir manter esse sucesso pelo tempo que você Sim. precisa ou não? Deixa a vida te capacitar para as coisas realmente que você precisa alcançar. Sim, e tem momentos assim da vida que nessa fase de capacitação, né? Não sei se você vê assim, se você viveu isso, que dá a impressão que a nossa vida que não está acontecendo nada. Você já viu Tá, isso? Que tipo assim, cara, nossa, não, super. não está acontecendo nada, gente. O que que eu estou fazendo aqui? E na verdade ela tá sim, né? Tá em movimento, mas não tá no movimento que a gente entende, que a gente enxerga, né? Você estava falando isso, lembrei de uma piada que ontem eu vi no Instagram, um meme falando assim: ah, li esses dias que tudo no seu tempo. Se é no meu tempo, por que que não está acontecendo agora? Que é mais ou menos isso, né? A gente quer, É, é. né? É o que você falou, se fosse do jeito que eu queria, já teria acontecido. Mas existem várias coisas também que não só, tipo, acontecem depois que a gente se capacita e tal, como eu também vejo que na minha jornada eu vejo bastante coisa que eu queria que acontecesse, que na real, graças a Deus que não aconteceram, entendeu? Graças a Deus que não aconteceu, é. Então, tem isso É, também. é aquilo que os nossos pais falavam, né? Pelo menos os meus, que o tempo vai te mostrar. Meu, e Sim, tem coisas que eu aprendi. Não adianta, você pode ter, né, super conhecimento de alguma área, ter caído, levantado, mas não adianta. Tem um amadurecimento que vem com o tempo, que é de toda a natureza, né? A uhum, árvore, né, os frutos amadurecem no tempo específico, a árvore tem aquele caule do tempo específico. Como ser humano, tem coisas que você vai aprender só com os anos sim. mesmo, né? Que você vai E ó, você, passando. você agora, você no papel de pai, né? Eu não tenho filho, né? Aliás, tenho um gato que tá até dormindo no meu colo agora. Mas eu tenho um irmão bem mais novo, e aí eu vejo assim muito isso, da questão da gente também, quando está nesse processo, e acordar para isso. De, ó, tem um monte de coisa que a minha mãe falava, tipo, anos atrás, que eu só fui realmente ver depois que chegou a minha fase de amadurecimento, onde eu pude enxergar que aquilo realmente era certo, né? Que aquele conselho era válido. Porque dependendo da fase que a gente está vivendo, não adianta alguém vir dar o conselho, né? A pessoa, a Verdade. gente tem, primeiro que muitas vezes a gente recebe o conselho, mas como eu disse, a gente não tem o amadurecimento suficiente para enxergar que aquele conselho é válido, que aquilo realmente é verdade. E também tem coisa que não adianta, tá dentro do processo, a pessoa vai ter que passar para poder crescer, para poder amadurecer e tudo mais. E você como pai, como é que você lida com isso? Se você tem essa consciência de, meu, tem coisa que não vai adiantar eu falar, que ela vai ter que viver, elas vão ter que viver para
se desenvolver, porque eu com o Davi tem muita coisa, agora, né, depois que eu fui adquirindo esse conhecimento e tal, mas a Flávia de antes não tinha isso, não. Eu falava, não, eu vou entregar aqui o script para ele, espero que ele siga e se dê bem como eu, como assim, né? A gente acha que a gente deu muito certo, né? E hoje eu sei que, tipo, a gente tá dando certo todos os dias, dando certo e errado, né? Então, assim, não dá pra gente também entregar script de vida para ninguém, porque que pretensão nossa, né? Uhum. Eu tenho a certeza disso e falo para minhas filhas, né? Eu tento passar todos os conselhos, direcionamentos, contar um pouquinho da minha vivência, né? Dos truques que eu consegui desenvolver o resto, né? Na minha vida aí, para ela se sair melhor. Mas é lógico, tem coisas que não adianta, vem com amadurecimento, né? Mas também se eu vou estimulando, né? Que eu faço, eu sempre falo, se eu vou estimulando do que eu acho importante de bagagem para a vida, para ela ir levando, vai dar um respaldo maior quando ela precisar, né? E Sim. ela saber também que eu estou aqui, né? E quando eu não tiver também, eu vou deixar alguns ensinamentos de como eu acho importante ela viver, né? Se Uhum. conectando com ela mesma, né? Seguindo o que é importante para a vida dela. E a vida vai direcionando, a vida vai Sim. ensinando Você também. sabe, você estava falando isso, eu estava falando com uma amiga desse projeto, né? Disso que a gente está fazendo aqui, né? Que eu amo falar, que ele saiu dessa ideia de, meu, eu amo conversar, você sabe, né? Que eu sou faladeira, Sim, sim. eu amo bater papo. E aí eu falei, poxa, se tudo der errado, pelo menos lá na frente, nossos filhos, nossos netos vão ter isso aqui para assistir no YouTube, porque eu acredito que o YouTube não vai acabar tão cedo. Então, eles vão ouvir os nossos ensinamentos, vão ser perpetuados de alguma forma aqui, da gente falando, né, das nossas vidas, de como a gente lida com as coisas, né, como a gente também cai e levanta, enfim. Então, se no pior das hipóteses, a gente está deixando uma gravação aí para a posteridade, né, para as pessoas Sim, depois sim. acessarem. Ô, Júlio, deixa eu Sim, te sim, falar. mas não tem como dar errado, que a gente está falando a coisa mais importante que existe, é de viver. A gente está falando de Sim, viver, dando dicas, passando nossos conhecimentos. Então é isso que é sim, sim, bacana, coisa fundamental que se tem. sim. E deixa eu te falar, a gente estava falando de fracasso, né? E aí, putz, achei super legal isso que você trouxe de, olha, a maneira, eu sempre falo, né? Fracasso todo mundo vai viver, e a gente, se a gente puder deixar uma dica, né, de como lidar com o fracasso, e essa dica que você trouxe, eu achei incrível, de mira sempre lá no alto, não vamos perder o fio da meada, porque se a gente esquecer para onde a gente está indo, é óbvio que a gente vai cair nesse buraco aqui e nunca mais vai sair daqui. Mas também queria falar de conquistas, né? E a nossa vida é cheia de fracassos, do que a gente aprende a não fazer, mas também tem um monte de coisa boa que acontece. E aí eu queria que você trouxesse uma conquista que você considera, assim, significativa na sua vida e que você fala, cara, aqui eu dei muito certo. Tipo, aqui eu arrebentei, aqui deu tudo de bom. Caraca, uma conquista. Não, acho que tudo que eu faço na minha vida hoje é conquistas, é coisas bacanas, tá? Eu vejo as conquistas hoje da forma menores, assim. Então, ontem, quando eu tinha saído para almoçar com a minha família, estava todo mundo junto, almoçando, a gente tem essa condição de almoçar junto, estar junto, né? E eu penso muito nas crianças, minha filha com a minha sobrinha convivendo, eu estou possibilitando isso, é tudo conquista. Né? Eu estou Sim, aqui hoje falando com você, caramba, que bacana, fantástico, é uma conquista, né? Dedicar sim, um tempo do nosso dia para falar sobre as experiências de vida, meu, não tem coisa melhor, né? E tudo isso é conquistas que a gente vai tendo e vai somando, né? É só sim, privilégios que a gente vai tendo. Porque a minha profissão não adianta, foi consequência de tudo que eu fui plantando, sim, sim, né? Ter sucesso na minha profissão, ter minha casa que me dá conforto, ter as coisas, né? Que eu vou usufruindo de tudo isso. Então, sim, hoje eu vejo conquista nessas coisas pequenas, né? Lógico, eu tenho os objetivos grandes de melhorar profissionalmente, de ter outras coisas materiais, mas hoje eu levo mais em consideração essas conquistas pequenas, o hoje, né? né? Hã? O hoje, né? O momento Hoje, presente, de né? hoje, tudo que está acontecendo que é uma bênção, né? Tudo que está acontecendo é uma bênção em alguns momentos, Sim, né? sim. E tudo isso é uma conquista, tudo isso a gente está Esse lance conquistando. que você estava falando, né, óbvio que eu tenho objetivos e tal. Falando em sucesso, o que você entende por sucesso? Porque para mim, sucesso é uma palavra muito subjetiva, assim como a felicidade, né? Cada um tem o significado de sucesso. E aí eu queria que você trouxesse o seu, assim, o que você entende Ah, por sucesso? essa frase eu sigo muito, sempre lembro que o sucesso para mim é ser feliz.
E o ser feliz é para mim quando eu paro e penso que tudo está andando na sincronicidade, as coisas estão, a engrenagem está rodando, está tudo perfeito. O olho brilhou, eu estou no sucesso. Né? Então, eu falando com você aqui, as coisas estão acontecendo, depois já tenho de falar com você, eu tenho meus pacientes, tenho meus compromissos, tenho as coisas estão acontecendo, eu estou realizando o meu propósito, né? As coisas estão engrenadas, bacana, eu estou em sucesso. Né? Nunca estou esperando o aplauso do outro para falar se eu estou em sucesso, nem a vaia do outro. Eu aprendi isso com um mestre também, que falou isso para mim. Ele falou: quanto você esperar o aplauso do outro, você vai estar aberto à vaia do outro também. Então, me espera. Então, sucesso para mim é isso. Está tudo funcionando, está engrenado, as coisas estão rodando do jeito que eu gosto, eu estou com um brilho no olhar, estou na felicidade, então estou em sucesso. Né? O sucesso é ser feliz, as coisas estão fluindo, as coisas estão rodando. Né? E é isso. E quando você começa a vibrar nessa posição, pelo menos eu percebo em mim, você começa a vibrar nessa posição do sucesso, ser feliz, nesse momento está sucesso, a engrenagem está girando e ela não para. Daí as coisas vão acontecendo, as coisas vão reverberando aí. Então, estou em sucesso. Isso que você falou que eu acho legal. Eu estou em sucesso, né? Estou em sucesso. Estou. Eu estou feliz, né? Também essa questão, porque eu percebo assim que às vezes a gente fica esperando, né? A gente não, que eu também não estou vivendo mais nisso, mas ainda tem pessoas que entendem a felicidade como lá o final de tudo. Não, quando eu chegar lá e eu vou estar feliz. Não, a gente está feliz o tempo todo. A gente está, se você se atentar, tem coisa boa acontecendo o tempo inteiro na sua vida. Então, você tem a oportunidade de ser feliz várias vezes no seu dia, né? Sim, porque assim, a mente, ela não deixa você alcançar essa felicidade tão esperada. Eu já testei isso na prática, né? Já tive essa vivência. Então, eu ia ficar feliz na hora que eu conquistasse aquele carro. Eu comprei o carro, foi legal na primeira semana. Na segunda, nossa, se eu comprar outro carro melhor, vai ser melhor. Né? Relacionamento. Nossa, se eu tiver com aquela pessoa, vou estar feliz, vou estar realizado. Já estive com aquela pessoa, não preciso de outra pessoa, de outro lugar, do trabalho. Nossa, quando eu conquistar esse cargo, eu vou estar feliz. Então, eu comecei a desencanar disso. É lógico que eu quero alcançar algumas coisas, mas eu vou viver no momento. Né? O próprio caminhar que é o bacana do sucesso, é usufruir aquilo. Sim. Né? Porque eu troquei o carro, no começo do mês passado eu troquei o carro. Daí eu falei, nossa, vou ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz, mas se eu deixar a mente já tá olhando o outro carro para comprar isso aqui, eu falei, não, eu vou curtir esse carro aqui, que era o meu sonho, o carro que eu gosto. E porque a gente é assim, mais, né? A gente quer mais, a gente quer crescer o tempo todo. E eu acho que esse é o certo, né, também. Eu acho que não é a gente que é assim, a nossa mente é isso. Né? Que se eu falo para os meus alunos de meditação, a mente é um pendro. Ou ela está o tempo inteiro no passado, remoendo o passado, ou ela está no futuro. Ela não para. Ela está no passado e no futuro, no passado e no futuro. Agora, quando você está no presente, é você com a sua consciência, você com o seu espírito no presente. Então, eu deixo a mente viajar para onde ela quer, né? Quero isso, quero aquilo de profissão, quero fazer, quero tanto de dinheiro, mas eu vou curtindo o momento presente, né? Tendo meu espírito no presente. Você falando isso me trouxe uma coisa que eu sempre falo nos meus processos, assim, quando eu atendo, que as pessoas tem muita gente ainda que responde assim, algumas ferramentas do coaching levam muito para de 0 a 10 o quanto você acha, né, que a sua vida está nisso, enfim. E eu percebo que tem pessoas que têm a crença ainda de que, nunca tá bom, né? Sempre dá para melhorar. Sabe aquela coisa assim? Eu acho que não é o que você está trazendo, que o que você está trazendo é diferente disso, mas me trouxe esse insight de, assim, também as pessoas tomarem cuidado de achar que nunca vão chegar, né? Que igual você falou assim, eu já testei isso na prática, a gente nunca chega lá, porque a gente chega lá e a gente sempre quer, né? A nossa mente quer mais. Só que tem pessoas que não enxergam assim e também se limitam a não desejar e não chegar lá, porque vivem na crença de que a gente nunca pode chegar lá, porque a gente sempre tem que melhorar. E aí eu sempre falo, você pode ter vários 10 na sua vida. Então, hoje pode ser que o 10, que nem você trouxe, eu sempre trago também o exemplo do carro. Hoje o 10 pode ser esse carro, e esse 10 vai se transformar num outro carro, futuramente você vai atingir outro 10. Então, assim, tomar cuidado também para quem está ouvindo a gente, né, se vive nisso. Eu nunca vou chegar lá porque eu sempre tenho que melhorar. Às vezes eu falo assim, se eu ligar para você e falar, Ju, vamos sair de carro comigo? E aí você vai falar para mim, mas para onde? Eu falo, sei lá, a gente não vai chegar em lugar nenhum, só vai andar de carro. Você vai querer ir? Não. Ninguém quer sair de casa para chegar a lugar nenhum, cara. Então, assim, se você acha que você não pode chegar, dificilmente você
se esforçar, se dedicar para chegar, entendeu? Então, muito Sim, cuidado, assim, sim. às vezes a gente se sabota nisso, porque acha que não vai chegar, ou acha que se eu chegar, acabou, tipo, não vou ter mais nada. E não, se você chegar lá, ótimo, o seu lá vai virar outro lá e a gente vai continuar caminhando para cada vez mais, né? Ju, Sim, a gente sim, eu... pode falar. Ah, só para concluir isso, não, e eu percebi que tem muita gente assim, que é triste, Sim, isso, né? Aquela pessoa, não, tudo é difícil para mim, não vou alcançar, isso não é para mim, eu não vou chegar, não vou prosperar, não vou ter. Nossa, isso é horrível, deixa a pessoa numa estagnação e a vida vai só trazendo conflito, ela não aprende nada, não evolui, não vai, né? É lógico que porque eu vou viver nos momentos presentes, eu estou presente, estou sendo feliz, estou sendo realizado, mas eu estou pensando lá em cima, sim, né? Até esses dias minha esposa falou assim, nossa, você já imaginou que você ia estar desse jeito que você está, né? Com o carro que você quer, com as coisas? Eu falei, nossa, eu nem vou te contar, que eu imaginei coisa bem melhor, né? A hora que eu alcançar isso, você vai ver que eu imagino sempre além, né? Eu penso sim, lá no espaço, é outro nível da grandeza, porque eu aprendi, mas isso foi aprendido, porque se eu tivesse pensado com meus familiares, assim, né? As pessoas mais próximas de mim, eu tinha me incomodado em muitas coisas, né? sim, Então, eu miro altíssimo, eu sou faraônico, eu gosto de tudo muito grande, eu gosto de tudo coisa luxuosa, né? Que eu acho sim. bacana. Eu sou muito a favor da prosperidade. Então, quanto melhor e melhor, é mais gostoso, Sim, né? Eu gosto abundância, tudo em disso. abundância, né? Tudo Tudo em que. abundância. Como que é o universo? O universo não gosta de pobreza. Você vê tantas espécies que tem de animais, né, de coisas do universo, de tudo, é tudo abundante. E na vida do ser humano precisa ter essa abundância, né? Quando o ser Sim, humano se limita a pouquinho, a ser mesquinho, pequeno, é horrível, é horrível. sim, aí entra nisso que eu falei, né? Tipo, não tem ânimo, cara. Se eu não vou Não tem chegar, se eu ânimo. não vou Daí, ter, se isso não é para daí mim, deprime. eu vou Daí ficar aqui deprime. parado, né? Tipo, Perde a motivação vou da me vida, perde contentar com tudo. isso aqui que tá ruim, porque normalmente você pergunta para a pessoa, ela vai falar que tá ruim, mas aí ela se contenta ali porque, ok, já que eu não vou chegar, não vou me esforçar. É, é. A gente está chegando já no final do nosso papo. E a última pergunta que eu costumo fazer é assim: eu falo dos setênios, você já ouviu falar dos setênios? Não. Não, os setênios, um filósofo chamado Rudolf Steiner, ele É. separou a nossa vida em setênios. Ele diz, né, estudos da Tá. antroposofia, ele falou que, nos estudos que ele fez, ele fala que a cada 7 anos a gente tem uma transformação, um amadurecimento diferente da nossa história. É, Eu sou apaixonada nessa teoria dos setênios, assim, na minha vida eu consigo ver, assim, é. nítido, É. né, a mudança em cada setênio, assim, a De sete reviravolta anos. que a minha vida deu a cada 7 anos. Tá. Mas eu também acredito que mudou um pouco por conta da expectativa de vida que aumentou muito. Então, ele é baseado na sua idade. Então, assim, antigamente a gente vivia até 70 anos, que é o estudo que ele fez. Então, assim, É, era mais é. fácil, né? Calcular. Hoje não, hoje a gente vai muito Sim, mais sim. além. Então, eu vou falar aqui do setênio que você está vivendo, mas também não quero que você leve ao pé da letra, porque né, isso pode não ser num todo verdade. Mas você com 36 anos, você está vivendo o sexto setênio, que é o mesmo que o meu, que segundo o É, Rudolf, é. esse setênio é o setênio onde a gente busca muito mais propósito, que é um setênio onde você vem do quinto setênio, onde a gente revê nossas escolhas, nossas escolhas profissionais e tal, meio que se pergunta, cara, era aqui mesmo que eu queria estar, isso aqui que eu devia estar fazendo? Sim, sim. E nesse novo setênio, a gente procura um propósito maior em cima disso que a gente veio recapitulando aí. É, é. E aí eu queria saber, né, se isso faz sentido para você nesse setênio e o que você espera do seu setênio. Porque você está começando ele vai dos 35 ao 42, segundo o estudo do Rudolf. E aí eu queria que você É. falasse o que você espera desses 7 anos aí, dessas reviravoltas que a vida pode te Você trazer. falou que eu estou começando qual? Sexto setênio, é Sexto isso? setênio, é. Ah, sexto setênio, legal. Não sabia disso. Sexto ciclo. Vou estudar sobre. O que eu estou esperando disso? Esperando mais amadurecimento, né? Mais, sei lá, que eu sinta mais confiança na vida, que eu consiga me colocar mais presente nas coisas, realizar mais do que eu vim realizar. É isso que eu espero desse novo ciclo. Eu acho que é só isso. Eu estando bem, eu estando com esse amadurecimento, confiante das coisas que eu tenho que fazer, meu, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que eu preciso realizar. É só isso.
Show, que você consiga, que esse seja esse setênio aí, cheio disso, É, cheio de amadurecimento. bacana. Agora eu vou fazer um jogo rápido aqui, que eu chamo de jogo rápido do autoconhecimento. Eu sou analista DISC, então eu peguei algumas coisas aí dos perfis, Tá, e aí fiz um jogo rápido, que é um jogo de escolhas. Eu vou falar uma palavra, eu vou falar duas palavras e você escolhe uma. Vou falar duas palavras e você tá, escolhe uma. O objetivo é tá. a gente conhecer mais, né, um pouco mais de como você é, e você Aham, também se reconhecer mais um pouco. Então eu vou falar, perfeito. você não precisa justificar, só escolher, tá? Tá, Agir ou planejar? agir. Rotina ou improviso? Improviso total. Drama ou comédia? Drama. Individual ou grupo? Individual. Mas gosto do Organização. grupo também. É sofrido, né? Organização ou criação? Criação. Natureza ou cidade? Natureza, total. Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Não, conversar e resolver. Flexibilidade ou previsibilidade? Flexibilidade. Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? Eu adoro dar presente, eu adoro dar presente. É, Falo que amo também, falo que amo, mas eu adoro dar presente. dinheiro ou reconhecimento, status? Hoje eu gosto mais de dinheiro. Já pensei em reconhecimento. Mas comprar as coisas que eu gosto, eu amo, É um prefiro. puta reconhecimento É também, um né? puta reconhecimento para mim, eu estou voltado em mim. Então, não adianta me aplaudir, eu não conseguir estar bem comigo. Servir ou ser servido? Eu adoro ser. Eu gosto de servir bastante também. Eu acho que servir, eu adoro servir também. Falar na lata ou falar com jeitinho? Eu acho que eu falo com jeitinho. Eu gostaria de ser essas pessoas que falam na lata, assim. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Não, prático e rápido. Show. E aí, gostou, curtiu? Gostei, É tá para muito acessar legal. rápido, né? É Quem muito sou eu legal, no muito bacana, bacana. papum, né? E Legal, aí, para legal. finalizar, vou eu de novo com uma história. Não sei se você conhece, mas tem uma mulher chamada Candy Chang. Eu não sei se é Chang ou Cheng, então cada episódio eu Ah, falo de um ah, jeito, tá? ah, ah. Ela é uma americana, uma artista americana, e ela sofreu uma época uma desilusão amorosa, perdeu um grande amor e teve uma história de depressão muito profunda. E aí ela transformou um muro numa oportunidade de reflexão de vida e morte. E essa ideia dela foi replicada em mais de 70 países. Eu acho que não sei se você já viu, mas é aquela frase que fala: antes de morrer, eu quero. É escrito isso. E aí cada pessoa que visita aquele muro pode escrever o que a pessoa quer. Não, não tinha visto, não. Não conheço. Não, é bem legal. Depois se você Não. jogar na internet, você vai achar. Existem N respostas, assim, as pessoas vão, né? Cada um tem uma ideia. E aí eu queria que você trouxesse a sua, antes de você morrer, o que você quer, né? Se você estivesse lá nesse muro, pudesse escrever lá, completar essa O que eu frase. quero antes de morrer? É, Caraca, meu, profundo. Eu queria deixar minha mensagem de tanto que é para, né, tanto de amor que eu tenho pelas pessoas, que meu trabalho é esse hoje, de ajudar as pessoas. Então, que eu queria né, queria deixar como legado isso, para as pessoas entenderem esse amor que eu tenho, tanto que é importante se conhecer, de estar bem, que as pessoas possam realizar, né, reconhecer show. talvez o meu trabalho. Incrível, É isso. bonito. Beleza? E se a gente fosse no mais básico? Antes de morrer, que nem eu falo que eu tenho dois. Eu tenho, antes de morrer, eu quero contribuir, né? Essa é a minha resposta para essa Sim, frase. sim. Eu quero que pelo menos alguém seja transformado pela minha vida, pela minha passagem aqui, que eu consiga também deixar. Mas também antes de morrer eu quero ir para a Grécia, antes de morrer eu quero ter um filho. Então tem várias respostas assim mais básicas, né? Indo para a linha do básico, do mais sutil aí. Antes de morrer, o que você quer? Antes de morrer, o que eu quero? Nossa, eu já conquistei tanta coisa. O que eu quero? Sei lá, eu quero talvez ter um espaço onde as pessoas possam se conhecer, um espaço de autoconhecimento, vai. Show. Eu acho que é isso que Maravilhoso. Espero que você tenha, para faltando. eu poder frequentar. Quero te agradecer, amei muito. Acho que, meu,
Muita coisa incrível a gente falou aqui hoje. Sim, Tenho certeza que vai ajudar muita gente e, meu, presentão para mim também, evolui muito nessa troca. E é isso. Espero que tenha sido também divertido para você, que você tenha Nossa, foi gostado. fantástico, uma sessão de autoconhecimento. Me percebi muito, isso é importante, consegui acho, compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi, das coisas que eu acho importante. Foi Sim. ótimo. Se reconheceu, né? Que a Sim, proposta sim. é essa, a gente se reconhecer. Sim, sim, não adianta. Acaba, né? Quando a gente fala, a gente traz muitas coisas aí que ficam só no nível mental, a gente fala, caramba, eu sou isso mesmo. Eu sou maravilhoso assim mesmo. É, você é canceriano, mas acho que você tem aí uma lua em leão, que grita também. Pode ser, pode ser. Eu sou maravilhoso em mim mesmo. Mas É bacana. isso. E legal também das pessoas que estarem ouvindo e conseguiram ouvir a gente até o final agora, né? De saber da Sim, importância do autoconhecimento, tanto que é importante, né? Se sim, conhecer. E a gente está aí para isso, nosso trabalho, né? Acho que tanto o meu quanto o seu, ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, para que as sim. pessoas tenham uma vida bacana, se sintam melhor, né? Sejam mais prósperos, né? Que esse é o nosso Exatamente. trabalho aí, nossa Es- missão. Estamos à disposição para isso aqui, para É isso contribuir. aí. Deixa suas redes aí sociais para o pessoal te seguir, para o pessoal acessar você, seus contatos. E meu Instagram é Wagner Ribeiro Júnior. Daí eu acho que pelo Instagram todo mundo me acha lá. Todo Fácil. mundo acha. Wagner Ribeiro Eu Júnior. vou, quem não conseguir também pegar, eu vou marcar lá, mas é só para o pessoal saber que pelo Instagram é o caminho, né, para entrar em contato. Daí tem meu telefone, tem meu contato. Pode me ligar, pode mandar um e-mail, sinal de fumaça. Me acha de várias É formas aí, isso. É isso tá? aí. E é isso, eu convido também todo mundo a acessar a Suame Liderança, né, suame.líder, também conhecer lá o meu trabalho, conhecer mais dos cursos que a gente aplica e tal. E até o próximo episódio. É isso Ouçam aí. esse episódio várias vezes, porque tem muita coisa para aprender. Não, uma escutada não dá para aprender tudo. Sim, sim. Beijo, Ju. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada, tá? obrigado. Até.